longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Iremos falar hoje sobre o poder do perdão. Quem almeja andar nos caminhos de Jesus não pode ignorar ou desprezar uma das maiores e mais sublimes leis morais do perdão. Aquele que quer seguir os passos de Jesus não consegue sobreviver espiritualmente sem conseguir desenvolver o perdão. O sacrifício da cruz não teria sentido se não fosse para libertar esse sentimento de perdão do coração do ser humano. A Bíblia nos ensina que Deus pode compreender nossas falhas, erros, fraqueza, mas não suporta quem se nega a praticar o perdão. Aliás, não perdoar é cometer injustiça consigo mesmo, pois todos nós cometemos erros. O coração perdoador sempre encontrará a saída para se redimir diante de Deus e dos homens. Aquele que consegue cultivar o sentimento do perdão, ele libera perdão para si, para o próximo, para as pessoas, e almeja e alcança, melhor dizendo, o perdão diante do Senhor. Alcança o perdão diante de Deus. Nós encontramos uma certa situação onde Davi ele pecou contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Ele enviou um dos seus soldados à batalha com o intuito de ficar com a mulher dele, com adultério. E ele fez isso, o soldado morreu. E mesmo assim, quando houve dentro dele o arrependimento, Deus, com seu imenso perdão, o perdoou. Claro, ele colheu o que plantou, mas obteve o perdão. Davi tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Aos olhos humanos, o que ele fez, se fôssemos julgar entre ele e Saul, nós daríamos mais razão a Saul. Mas Deus, como conhece o íntimo do coração, viu que houve realmente arrependimento em Davi e o perdoou. E Saul, pela sua desobediência, foi condenado. Mas o que tem a ver perdão que o Senhor está comentando hoje sobre a situação de Davi? Davi, como te disse, tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A pessoa que pratica, porque é uma prática o perdão, é uma atitude necessária que precisamos exercer todos os dias para alcançar do Senhor e liberar perdão. A pessoa que pratica o perdão, ela passa a ter um coração mais sensível à voz do Senhor. E o Espírito Santo, sim, tem liberdade de trabalhar dentro dela. Já aquela que guarda ressentimentos, rancores, ela se endurece diante da voz do Senhor. Porque o amor de Deus, ao dar o seu Filho na cruz, o Calvário, por mim, por você,
foi para que viéssemos liberar para nós o perdão. É um dos maiores sentimentos que Deus ele demonstra ali, enviando o seu Filho, liberando o perdão. Foi enviada a ovelha para o matadouro, Cristo Jesus, sem pecado algum, para que os pecados da terra viessem a ser perdoados. Então, quando Deus encontra um coração semelhante ao coração dele em questão de sensibilidade, de liberar perdão, o coração de Deus se alegra. E a pessoa, ela passa a ter uma conexão mais profunda com Deus. E o perdão nós podemos encontrar ele de diversas formas. É um sentimento muito profundo que reflete na nossa vida em todos os sentidos quando temos um coração amargurado. Existe o auto-perdão, que também é necessário praticarmos, perdoar nós mesmos. Às vezes, nós judiamos os nossos sentimentos porque não conseguimos liberar perdão para nós mesmos devido a alguma atitude que tomamos no passado, alguma situação que fizemos no passado que vem atrofiar a nossa vida e a pessoa fica ali se auto-machucando constantemente. Então você tem que liberar esse perdão também, você tem que se libertar dessa mágoa que você carrega de você mesmo, porque o perdão é uma cura. O perdão a você, a pessoas até mesmo que machucaram você está trazendo para a sua vida uma cura. Você se liberta, sai de você um peso. Ah, mas fulano de tal que errou contra mim, não interessa. O importante é você ter o seu coração leve. O perdão lhe traz a cura física. Eu falei uma certa ocasião de uma mulher que carregava uma mágoa e tinha um câncer. E ela foi curada depois que liberou o perdão para o seu familiar. Eu falei em certa ocasião aqui no podcast. Então, há uma cura espiritual quando você aprende a liberar o perdão. Há uma cura dentro de você. O seu emocional diante de Deus fica mais leve. O seu dia a dia fica mais leve. Há uma libertação total. Você já com sinceridade, já falou para uma pessoa assim, me perdoa? Quando houve arrependimento de verdade. Não é remorso, não. Arrependimento. Me perdoa. Como a pessoa se sente leve. É difícil falar essa palavra, mas quando você fala, tira de dentro de você um peso. Aí o perdão libera compreensão no relacionamento, empatia. O perdão constrói diversas pontes, abre horizontes. O perdão traz transformação. O perdão é um início para uma nova vida. Tem pessoas, por exemplo, que carregam sentimentos, ressentimentos durante anos e não conseguem entender por que a vida dele e dela não flui. Por que será? Porque está faltando algo ser cuidado, mudado dentro dela. E a palavra de Deus fala muito sobre o perdão. A Bíblia ensina muito sobre o perdão de Deus, o perdão da igreja para com o Senhor Jesus, o perdão ao seu irmão. O perdão é um sentimento profundo espiritualmente, que quebranta o coração mais orgulhoso quando é expressada essa palavra sincera, me perdoa. E quando há arrependimento de verdade, a pessoa sente. É uma coisa divina. É um sentimento que tem que ser praticado todos os dias. Já vi pessoas falar assim, não gosto de ficar pedindo perdão, não. Porque fica mal acostumado. Não é mal acostumado, não. É importante. Quando é verdadeiro, é importante.
Porque nós erramos todos os dias. No Pai Nosso, nós encontramos lá: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos nossos devedores. No exemplo de oração que Cristo deixou para nós, tem a palavra perdão. E o perdão tem que ser verdadeiro. E o perdão tem que ser de dentro de você. E o perdoar também. É liberar perdão e perdoar. Você tem que aprender a perdoar. Ah, mas fulano de tal machucou muito meu coração. Não quer dizer que você tem que ter o mesmo convívio com essa pessoa, mas libera o perdão. Você está entendendo? Quantas pessoas, por exemplo, nesses 41 anos de idade que eu tenho, já me decepcionaram, me pediram perdão. Eu lembro de uma situação aqui agora, que eu estava em São Paulo, e eu fui buscar meus filhos em um certo lugar, e tinha um rapaz que me perseguiu muito um tempo, que a gente fazia o mesmo trabalho, né? Pastoreava, para você entender melhor, ou seja, era um pastor. E ele, no estado terminal, ele foi diagnosticado com câncer. Ele falou assim, chamou pelo título que eu tinha dentro do ministério: o senhor me perdoa? Eu falei assim para ele: você está perdoado. Há muito tempo você está perdoado. E veio me dar um abraço. Passou alguns meses, mais ou menos, pouca coisa, ele morreu, veio a falecer. Ele veio a falecer, mas ele entendeu que precisava pedir perdão. Ele tinha que se consertar com Deus. Deus deu para ele a oportunidade de arrependimento, porque o que ele causou na época, pelas atitudes que ele tomou, fez sim uma situação complicada na vida de muitas pessoas. E o Espírito Santo, se foi sincero diante de Deus, o perdoou, porque eu perdoei. Então a pessoa tem que liberar de dentro de si sentimentos que atrapalham, que atrofiam a sua vida. O que você ganha carregando um sentimento de mágoa? O que você ganha carregando um sentimento de rancor dentro de você? Então, quando você aprende a perdoar, você alcança também a misericórdia de Deus com facilidade. Você alcança o amor de Deus na sua vida, a plenitude do amor de Deus com facilidade. E a consequência do perdão na sua vida são bênçãos. A única pessoa que ganha ao liberar perdão é você mesmo. Você ganha com isso, você cresce de nível diante de Deus, vamos dizer assim. Você cresce, o seu nível diante de Deus é outro. Você não tem mais aquela mente atrofiada, aquele sentimento atrofiado, e Deus vê que tem liberdade de trabalhar no seu coração. E muitos, até mesmo depois que conseguem desenvolver esse sentimento de perdão, alcançam o batismo com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, por exemplo, elas fazem tudo certinho, mas o Espírito Santo não consegue habitar no coração imundo e não faz morada no coração dele e dela por causa da mágoa, porque não consegue trabalhar o perdão. Então você está dizendo que o perdão é essencial para que eu venha receber o batismo com o Espírito Santo? Sim, e eu te falo, aquele que não perdoa não tem o Espírito Santo. Aquele que não consegue perdoar não tem o batismo com o Espírito Santo. Ah, agora o senhor pegou pesado demais. Não, é realidade. Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Eu me recordo aqui em certa ocasião que Moisés chegou diante do Senhor e disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, Senhor. E Deus falou para ele o seguinte: Moisés, homem algum verá a minha face e viverá. Mas a partir de hoje, você vai receber a minha glória. Em outras palavras, estou falando. E o que eu sentir, você vai sentir. Os meus olhos serão os seus olhos, os meus sentimentos serão os seus sentimentos. Aquele momento diante, Moisés estava tendo um encontro real com Deus e com o Espírito Santo. A totalidade de Deus estava entrando dentro de Moisés.
Aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo verdadeiramente, a gente nota, é justamente na prática do perdão. Porque a pessoa passa a ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E o sentimento foi qual? Julgar? Jesus, quando veio julgar? Veio condenar as pessoas? Não, ele veio a perdoar. Nós recordamos daquela mulher que ia ser apedrejada, e Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos baixaram a pedra e saíram daquela situação. Ele veio a trazer vida ao enfermo espiritual. Ele veio trazer vida às pessoas. Então, o batizado com o Espírito Santo, ele não carrega dentro do seu coração ressentimento. Ele aprende a perdoar, ele desenvolve o perdão, ele trabalha o perdão dentro dela, porque sabe que é saúde para si. Sabe que é saúde para si. Quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequei, é justamente aí, é normal a gente irar. Se você, por exemplo, vier machucar o meu coração, fazer algo que venha me entristecer, é normal, porque eu sou ser humano como você. Eu senti uma ira contra você, eu senti uma revolta contra você, só que se torna pecado quando eu alimento essa ira dentro de mim e causo um ressentimento dentro de mim. Então eu não posso guardar esse sentimento no meu coração. Eu tenho que liberar perdão. Por mais que você errou comigo, para evitar, por mais que não tenha mais o mesmo convívio com você, até mesmo eu peço perdão para você, sabendo que você está errado, porque eu sei que esse sentimento alimentado dentro de mim só atrapalha a minha vida. Se você não preocupar com a sua vida espiritual, se você não tem preocupação em ser uma pessoa leve e feliz, é um problema seu. Mas se você quer a essência de Deus na sua vida, quer ter o encontro com Deus, quer o batismo com o Espírito Santo, quer andar com Deus, é necessário você praticar o perdão, tá bom? Essa mensagem que Deus tem para você nesses episódios de princípio, de necessidade de crescimento espiritual que temos. Libere o perdão. Mas fulano me machucou muito. Libere. O que fizemos com Cristo? O que fazemos quando assumimos um pecado e continuamos na prática do pecado? Você sabia que quando conhecemos a verdade, que a gente conhece a verdade e praticamos aquilo que não agrada a Deus, é como se nós estivéssemos sacrificando a Cristo Jesus novamente? Você sabia disso? Se não sabia, breve eu vou falar sobre isso com você. Mas quando a pessoa está na prática do pecado, sabendo que é errado, ela está crucificando Cristo na cruz do Calvário outra vez. Então, constantemente, nós estamos fazendo isso quando nós não liberamos o perdão. Você já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Já leu isso na Bíblia já? O sofrimento que ele passou por nós foi algo comum, fácil de fazer, de passar? Com certeza não, você tem consciência. Então, quando você não libera o perdão, é como se estivesse fazendo isso com Cristo também. Você entristece o coração de Deus, tá bom? Espírito Santo, trabalhe no nosso coração. Trabalhe no coração dessa pessoa para liberar o perdão, para ser uma pessoa mais compreensiva, para ser uma pessoa mais leve, para que ela venha ter cura, a cura espiritual, a cura, meu Deus, emocional, a cura, meu Deus, para que possa ter o batismo com teu Espírito, para que possa se aproximar do Senhor, para que possa, meu Deus, verdadeiramente ter um encontro real com o Senhor, não com a igreja, mas com o Senhor, Pai. Ô Espírito Santo, então trabalha no coração desta pessoa, ensinando essa pessoa o perdão, alcançar o perdão, liberar o perdão, trabalhar o perdão, para que ela possa se tornar um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Principalmente nesses dias atuais que estamos vivendo,
Hoje encontramos pessoas que só pensam em si mesmo. E é uma raridade encontrar alguém que trabalhe o perdão. Tá bom? Trabalhe isso. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Fique na paz.